E esse deserto que nunca passa? Você tá lá pela situação, tá acontecendo, você entende que você tá no deserto, que você precisa aprender, que o deserto é um lugar passageiro para chegar à terra prometida, mas por que esse deserto na sua vida nunca passa? Por que ele nunca acaba? O povo de Israel, antes de chegar à terra prometida, a terra de Canaã, em hebraico, Canaã, terra de Israel, primeiro eles passaram pelo deserto. Ia ser um caminho rápido, de mais ou menos um ano, onde eles iam receber os 10 mandamentos, receber a lei e partir para a terra prometida. Só que quando chega lá, Moisés envia 12 espias para observarem a terra, e esses espias eles começam a trazer notícias ruins. Ah, o povo lá é grande demais, eles estão altamente armados, tem muralhas, tem exércitos enormes, homens de altíssima estatura. A terra realmente é boa, tem uvas gigantes, tem frutos maravilhosos, mas não dá. Eles são muito maiores que a gente não vai conseguir vencer. O povo todo fica apavorado, apenas Josué e Caleb falam, não, vamos lá, a gente vai conseguir vencer com a ajuda de Deus, com certeza vamos sair vitoriosos. Só que não adianta, o povo está todo contagiado com a covardia, com o medo. É um medo até justificado, porque a gente está falando de um povo que não tinha ainda um poder militar forte, não estava acostumado com a guerra, mas eles tinham um Senhor. Eles já tinham acabado de passar pelas 10 pragas do Egito, eles tinham acabado de passar por várias maravilhas que mostraram que Deus estava com eles. Só que exatamente naquele momento, eles não tiveram fé. Agora imagina, o povo, porque muitas vezes vocês julgam, né? Ah, o povo, que vacilo, Deus estava lá com eles, por que eles não entraram? Mas se o povo não entrou, eles que estavam vendo Deus, face a face praticamente, por que você não vai ter medo? Por que você não vai se acovardar? É isso que está acontecendo na tua vida. É isso que está acontecendo na tua vida. Por que o deserto nunca passa? Qual foi o castigo? O castigo foi vagar por 40 anos no deserto. 40 anos. Já era para terem apossar a terra. Mas eles tiveram que ficar 40 anos no deserto. Para quê? Para aprender. E mesmo assim foi a geração futura que adentrou a terra. Não foi aquela geração. O que essa história tem para nos ensinar? Essa história nos ensina que o deserto sim é um lugar passageiro. Mas enquanto você não aprender, você vai continuar no deserto. Enquanto você não aprender, você vai continuar no deserto. Por que as suas coisas não estão dando certo? Porque você ainda não aprendeu alguma coisa que tinha que aprender no seu deserto. Alguma coisa tinha que ser aprendida. Por que você sofreu com a ausência de pai? Por que você sofreu com vergonha, com humilhação, com escassez? Porque tem alguma coisa que você tinha que aprender aqui. E a partir desse aprendizado, você vai desenvolver ferramentas para os próximos passos, para a sua missão futura. Mas enquanto você está fugindo, enquanto você está correndo, enquanto você está guardando mágoa, enquanto você não está desbloqueando daquilo que tem que ser desbloqueado, o que acontece? Você continua no deserto. Por quê? Porque você não aprendeu a lição para poder avançar. Escreve aí no seu caderno: o deserto não é um lugar de moradia, é um lugar passageiro. Mas se eu não aprender o que deve ser aprendido no deserto, eu vou ficar vagando pelo deserto.
Por que você não está dando certo hoje? Alguma coisa tem. Talvez um bloqueio emocional, uma mágoa que você está guardando de alguém e está te atrapalhando. Um pessimismo que faz com que você chegue, comece e fale, mas não vai dar. Aí você para. Uma escassez muito forte que faz você pensar, mas eu não vou conseguir, não vai dar certo. E você para no meio do caminho. Quantas vezes você está parando no meio do caminho? Quantas vezes você está parando no meio do caminho? Quantas vezes você parou? Quantas vezes? Como é que eu vou passar pelo pedágio aqui? Eu já continuo. Olá, bom dia. Muito obrigado, tudo bom. Então, quantas vezes você parou aquilo que você estava fazendo? Quantas vezes você se acovardou? Ou quantas vezes você se sabotou mesmo? Ou quantas vezes você se comportou com timidez? Porque às vezes não é só uma decisão aqui. Por exemplo, você na hora de vender, na hora de falar o preço, você fala com uma voz mais tímida, o frio da barriga, a voz não passa confiança. Isso aqui é o que? É bloqueio. É também isso, você não conseguir performar bem porque você está bloqueado. Tá entendendo que não é só decisões aqui? É comportamento. Seu corpo, ele explica. E aí, se você não aprendeu que você tem que desenvolver, que você tem que enfrentar isso aqui, que você tem que vencer, que talvez a raiz disso daqui está lá atrás, num bloqueio que você teve, num trauma que você teve com dinheiro, com venda. Às vezes você sente, quando você está vendendo, como se você estivesse pedindo esmola para alguém. E aí que você trava, você começa a falar mais baixinho. Tem medo de falar o preço, tem medo de subir o preço, tem medo de contratar, tem medo de expandir, tem medo de mudar de CEP. Aí você sabe que tá te chamando, o Senhor tá te chamando, a sua missão tá te chamando, mas você não consegue avançar. E aí? Você continua no deserto. É por isso que esse deserto não acaba. É exatamente por isso que esse deserto não está acabando. É por isso que esse deserto não está acabando. O cara tá me fechando aqui. É por isso que esse deserto não está acabando. Você não aprendeu. Você não introjetou. E é muito importante que você introjete esse conhecimento, essas ações, que você libere os perdões que tem que liberar, que você coloque em prática. Porque o aprender é na prática também. Tem muita gente intelectualmente muito avançada, mas que não consegue avançar porque não aprendeu de verdade. Porque não executa de verdade. E aí? E aí você continua no deserto. Simples assim. É por isso que o deserto não está acabando. É por isso que essa fase não está acabando. Mas Humberto, meu procedimento é bom. Eu faço anúncio. Eu tento vender. Eu não sei o que lá. Tá, alguma coisa tem de errado. Alguma coisa que com o seu olhar de agora você não está enxergando. Às vezes, a gente olha lá pra frente. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Às vezes, você olha lá pra frente e fala: como é que eu vou me sair nesta situação? A Letícia estava lendo um trecho de um livro ontem para mim, muito interessante, do Thiago Brunet. Ele fala assim que o filho dele disse: pai, quando eu casar, quem é que vai cuidar de mim? Olha que interessante. Pai, quando eu casar, quem é que vai cuidar de mim? O que ele respondeu? Eu achei brilhante essa resposta. Ele falou assim: filho, não tem como você resolver os seus problemas do futuro com a cabeça que você tem hoje. O que ele quer dizer aqui? Ninguém precisa cuidar de você quando você casar. É você que vai cuidar da tua família, é você que vai cuidar das tuas coisas. Só que na visão do filho, que é cuidado pelo pai,
que o mundo dele é aquele, não concebe isso na cabeça. Tá entendendo? E a mesma coisa acontece com coisas que você não viveu também. Exatamente a mesma coisa. Você está com a sua cabeça de hoje pensando que você está fazendo tudo certo. Mas se você estivesse fazendo tudo certo, você já tinha avançado. Não tá tudo certo. Não tá. Aparentemente tá. Quantas vezes você já foi num restaurante que tem alguma coisa que te levou a pensar que, eu não vou vir aqui sempre, não tá incrível, ou simplesmente eu não volto mais. O dono não tem noção do porquê que isso acontece. O dono não sabe, ele não percebe. E ele também, muitas vezes, ele não tem coragem de perguntar. Mas às vezes tem um probleminha no tempero, às vezes tem um probleminha no atendimento, às vezes tem um cheiro desagradável, às vezes é um cardápio, às vezes é alguma coisa no preço que não condiz com a entrega do cara. E aí você simplesmente deixa de ir. Agora, quantas vezes acontece um ruídozinho pequenininho nos seus negócios que estão impedindo seus negócios de expandir, de crescer, da sua imagem crescer? Quantas vezes você já olhou para a cara de alguém e falou, putz, eu não fui com a cara dessa pessoa. Agora, será que a sua cara está sendo uma cara que está gerando essa antipatia? Será que as pessoas olham para você e falam, eu não fui com a cara dessa pessoa? Ah, que aqui está uma sacada. Não fui com a cara dessa pessoa. Mas será que isso não está acontecendo com você? Será que as pessoas estão olhando para você e falando, não fui com a cara desse procedimento, não fui com a cara dessa pessoa, não fui com a cara, não senti confiança. Não senti confiança. Às vezes isso está acontecendo. Isso é um problema irreversível? Não, é super reversível, cara. É um problema que você vai precisar estudar para resolver, vai precisar de alguém para te aconselhar, vai precisar. Por isso que é bom mentor, pessoas para te aconselhar. Ninguém faz nada grandioso sozinho, ninguém. Ninguém. Esquece. Você precisa de gente. Você precisa de aconselhamento. Aí você vai começar a enxergar coisas que você não estava enxergando. Eu estava fazendo tudo certo. Você estava fazendo tudo certo com a sua visão limitada dos resultados que você nunca bateu. Você está com a sua visão. Por exemplo, uma pessoa que fatura R$ 4.000 por mês. Ela tem uma visão de R$ 4.000 por mês. Para ela chegar nos R$ 20.000 por mês, ela vai ter que de alguma forma absorver algo de alguém que já bateu R$ 20.000 por mês. Ou, mais rápido ainda, andar com essa pessoa. Do contrário, a mente dela é escassa a esses 4.000. Ela vai prender recurso, ela vai ter medo. Coisas vão acontecer. Ela não vai conseguir chamar a atenção de tanta gente, ela não vai conseguir escalar o anúncio dela, ela não vai conseguir ter as ideias que funcionam. Enfim, tem N situações. N situações. E o ponto é esse. Por que o seu deserto não passa? Porque você não está evoluindo o que deveria evoluir, porque você não está tendo a aprendizagem daquilo que deveria ser aprendido. Enquanto você não aprender a lição daquele momento, você vai continuar rodando naquele momento, naquela circunstância. Rodando e rodando e rodando e rodando. Enquanto você não resolver seu problema com seu pai lá atrás, você vai ficar rodando nessa mesma situação. Vai começar a arrumar maridos que condizem com a atitude que seu pai tinha com você. Vai começar a esperar o seu pai no seu marido e vai começar a gerar uma pressão nele que não faz sentido. Entre N outras coisas. Sua mãe, ela foi muito bruta contigo, te gerou um perfeccionismo desgramento, que você não consegue fazer nada porque você acha que não está perfeito, não está bom o suficiente, você não se acha boa o suficiente. Aí você fica rodando. Enquanto você não desbloquear disso, não ressignificar isso, não trabalhar essa questão. O deserto está na sua vida para você aprender. O dia que você aprender, avança. Então dá uma olhada. Para de achar que está tudo certo. Não está tudo certo. Você precisa aprender alguma coisa. Talvez você não enxergue o que tem que aprender. Aí é importante você andar com pessoas maiores que você.
É isso, gente. Live maravilhosa, gostei muito. Contar uma coisa pra vocês. Quando eu começo uma live, eu levanto o tema e às vezes eu levanto 3, 4 tópicos da minha cabeça e vou destrinchando sobre esses tópicos. Às vezes eu nem toco nesses tópicos e às vezes eu nem chego com esses tópicos. Essa foi uma live que eu levantei uns 3 tópicos e eu falei de um. Por quê? Porque todo o resto vem. É um fluxo. Às vezes você tem medo de falar em público. Você tem que parar de olhar para você. Esquece a vergonha. Começa a olhar para a mensagem, que a própria mensagem vai puxando outras coisas. É como uma conversa de bar. É como uma conversa que você tem com amigos, numa roda de amigos. Não falta assunto. Porque aquele assunto já está dentro de você. Então só se solta, para de olhar para você e olha para a pessoa e começa a falar. Você vai ver que vai vir insights, vai ver situações. E a sua conversa, a sua aula ou a live que eu fiz agora acaba sendo melhor do que o planejado. É isso. Que o Eterno abençoe abundantemente vocês. Que notícias maravilhosas aconteçam essa semana. Que a sua vida seja muito abençoada e que essa semana seja uma semana muito próspera. Que o favor do Eterno nosso Deus esteja sempre conosco e faça prosperar todo o trabalho que fazemos. Sim, Senhor, faça prosperar toda a obra de nossas mãos. Tamo junto, fica com Deus. Essa live vai ficar no perfil. Todas as lives estão no Spotify, no link da minha bio. É nóis, tamo junto. Tchau.